Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula será apresentado como implementar um formulário para pesquisar no banco de dados e em seguida poder gerar o PDF do resultado com PHP. O que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário pesquisar, eu posso pesquisar por uma palavra ou por um termo. Eu pesquisei pela palavra ou simplesmente uma letra. Pesquiso pelo S, retornou os usuários que podem ter texto antes e podem ter texto depois da letra S. Retornou esses dois usuários. Eu clico em gerar PDF, ele deve gerar o PDF somente destes dois usuários. Clico em gerar PDF, gerou o PDF, abro o mesmo e gerou o PDF dos dois registros. Se eu pesquisar, realizo uma nova pesquisa, letra G, somente um único usuário, gera o PDF, confiro se realmente gerou o PDF somente deste registro. Exato, gerou o PDF somente deste registro que encontrou no banco de dados. Portanto, é isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte e coloco dentro do servidor local AMP Server, em seguida no diretório padrão Celk, que eu sempre utilizo nas aulas. Em seguida, abro no editor Visual Studio Code para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório, no meu caso já está aberto, e eu implementei na aula anterior o gerar PDF, mas eu estou gerando o PDF de todos os registros da tabela no banco de dados. Mas se a tabela possuir uma quantidade grande de registros, pode travar na hora de gerar o PDF. Por isso que nesta aula será apresentado como pesquisar os usuários ou os registros que eu quero gerar PDF. No arquivo index só tem o link gerar PDF, posso abrir no navegador só para conferir. Para isso eu coloco localhost, em seguida esse diretório Celk. Localhost, porque o servidor local, em seguida o diretório Celk. Clico em gerar PDF, ele não encontrou a tabela. Eu tenho a base de dados Celk, mas eu não tenho a tabela. Eu coloquei de propósito isso porque tem o backup do banco de dados. Eu acesso novamente localhost, em seguida phpMyAdmin, o programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, usuário root, em seguida a senha em branco, servidor MySQL. Acessando o phpMyAdmin, eu preciso criar uma base de dados Celk. Eu venho em conexão só para conferir. O nome da base de dados é Celk, então base de dados. Coloco o nome de Celk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criada a base de dados. Preciso agora importar o backup do banco de dados. Este backup, então, importar, escolher o arquivo, colei o endereço onde está o backup do banco de dados, esse arquivo Celk, que é o backup, em seguida executar para importar. Desta forma, eu tenho a base de dados Celk e também a tabela usuários. Confiro se eu consigo agora gerar o PDF. Agora sim, gerou o PDF. Abro o mesmo e tenho os registros do banco de dados. Mas eu quero indicar quais registros. Para isso, eu implemento o pesquisar. Fecho conexão, está funcionando. Eu fico neste arquivo index. Começo o formulário utilizando a tag form. Dentro da tag form, indico qual método que será utilizado para enviar os dados. Método post action, para qual página que será enviado. Para a mesma página, eu deixo vazio. Label, para indicar o que o usuário deve preencher. Então, ele deve preencher o termo que ele quer pesquisar. Depois, um input. Type, o usuário deve digitar texto, então neste caso type text, o atributo name, o nome do campo, então será texto underline pesquisar, o texto que o usuário quer pesquisar. Em seguida um placeholder, neste placeholder eu coloco pesquisar pelo termo, indicando que o usuário deve colocar o termo ou a palavra que ele quer pesquisar. E coloco duas quebras de linha. Confiro como que está ficando no navegador, atualizo, pesquisar. Somente depois do gerar PDF eu acrescento mais uma quebra de linha ou duas. Eu coloco duas, eu confiro se uma ou duas. Atualizo, deixo duas mesmo. Pesquisar pelo termo, preciso agora criar o botão. Aqui abaixo
novamente input, é um botão do tipo submit para poder submeter o formulário, value, a palavra que deve ser apresentada no botão, também um name para este campo, então será o PESC usuário, e 2 quebra de linha, porque abaixo eu quero colocar o listar. Conferir como que está ficando, atualizo, tem o botão pesquisar. Formulário já está implementado. Agora eu preciso receber os dados deste formulário. Aqui acima eu abro o PHP, finalizo o mesmo, em seguida utilizo filter, underline input array, porque eu quero receber todos os dados do formulário através do método post, e em seguida receber tudo com uma string, filter underline default. Eu atribuo o valor para uma variável dados. Posso dar um var dump nesta variável dados para conferir se realmente estou recebendo. Quando eu carrego a página, está vazio, mas caso eu pesquise por algum termo, pesquisar, agora eu tenho texto que deve ser pesquisado e o botão pesquisar usuário. Se o usuário clicou no botão, existe esta posição. Se simplesmente carregou a página, não existe esta posição. Então aqui abaixo eu posso verificar, abaixo deste formulário, eu novamente começo a instrução PHP, internamente verifico se for diferente de vazio, o que estiver dentro da variável dados, o que eu dei o var dump, em seguida a posição pesque usuário, pesquisar usuário, então acessa este hífen, agora sim pode dar o var dump. Eu recorto este var dump, quando o usuário carregar a página, não dá o var dump, porque não clicou no botão. Mas se pesquisar, agora sim deu o var dump. O próximo passo é pesquisar no banco de dados. Não preciso mais deste var dump, posso retirar. Uma variável nome vai receber o seguinte: eu utilizo like. Caso você não saiba como usar like, como que ele funciona, isso eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso disponível no link abaixo do vídeo. Coloco porcento, pode existir valor antes do valor que está dentro de dados, e em seguida tem o var dump, sim, tem o texto pesquisar, o valor, o termo que o usuário está pesquisando. E também pode ter valor depois, porcento. Por exemplo, eu quero pesquisar a palavra César. Ao invés de eu colocar a palavra César, eu coloco a letra S. Quando eu coloco a letra S, existem caracteres antes e caracteres depois. Então, pode ter caracteres antes e pode ter caracteres depois. Logo, eu apresento funcionando. Crio a query, para isso será um select, selecione a coluna ID, a coluna nome, a coluna e-mail. São essas colunas que eu tenho no banco de dados. Confiro ID, nome, e-mail. Exatamente. From, da qual tabela que deve recuperar os dados, copio o nome da tabela para não ter erro em relação ao nome, quebro a linha só para ser mais fácil de visualizar e acrescento uma condição, where, onde na coluna nome deve ter, então ele pode ter, para isso eu utilizo o like, pode ter o que estiver no link nome. Neste caso, eu estou utilizando link porque depois eu substituo pelo valor. Acrescento também o order by, ordene pela coluna ID, os mais recentes retorne por primeiro, da forma desk. Criado a query, atribuo para uma variável query underline usuários, porque é mais de um usuário. Criado a query, preciso preparar a mesma, pego a variável con, que possui a conexão. Você não sabe o que é esta variável? Esta variável está dentro deste arquivo conexão, que possui a conexão com o banco de dados. Eu estou incluindo este arquivo conexão no arquivo index? Não, não estou incluindo, então eu preciso incluir. Abro o PHP, fecho e coloco include, inclua a conexão com o banco de dados. Então eu coloco aqui simplesmente conexão.php. Agora, se eu começar a digitar con aqui abaixo, será que ele apresenta que existe esta variável? Começo a digitar, sim. Já indicou. Se você começar a digitar, ele apresenta que existe esta variável e em qual arquivo. Existe no arquivo conexão.php.
Continuo com esta variável, em seguida prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para a variável result underline usuários. É mais de um usuário. Query preparada, agora eu posso substituir este link pelo valor, por este valor. Como que eu faço? Na verdade, eu substituo pelo valor que está dentro desta variável nome. Pego o result usuário, em seguida bind param, indicando que eu quero substituir o link, esses dois pontos, não esqueça dos mesmos. Em seguida, indico que ele recebe o que estiver dentro desta variável nome. Se você quiser, você pode colocar PDO aqui para restringir para uma string, mas no meu caso não será utilizado. Também é um conteúdo que eu apresento no curso. Posso executar, result o usuário, em seguida execute esta query. Após ter executado, eu posso ler o resultado, ou eu posso verificar se realmente encontrou algum resultado. Se cifrão result usuários for true and e também cifrão result usuários quanto à quantidade de linhas for diferente de 0, significa que encontrou um registro. Então, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else eu acrescento uma frase. Então, por exemplo, echo, em seguida colocando nenhum usuário encontrado. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, internamente, conforme eu citei, erro, nenhum usuário encontrado. Também posso acrescentar um CSS inline style, em seguida somente a propriedade color, hashtag F00, o vermelho. Eu coloco uma condição só para ele não encontrar nenhum usuário. And e também a coluna ID seja igual a 1000. Eu não tenho este usuário, então ele não encontra. Se eu clicar em continuar, erro, nenhum usuário encontrado. Pesquisei pelo César, mas ele não encontrou nenhum usuário com ID 1000 com o nome César. Funcionou este else. Agora eu pesquiso novamente, César, pesquisar. Ele acessou o if, ficou em branco porque não há nenhuma instrução dentro deste if. Agora, dentro deste if, posso utilizar o laço de repetição para ler o que está dentro de result usuário. Para ler, eu utilizo o fetch, em seguida PDO, porque a conexão que eu estou utilizando é o PDO, e fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E toda vez que ele passar pelo while, quando ele ler os dados de um usuário, eu atribuo para a variável linha underline o usuário no singular, porque possui os dados de um único usuário. Dou um var dump em cifrão linha usuário para conferir se realmente eu tenho os dados. Pesquiso pelo termo César, pesquisar, encontrou. Ele encontrou o César, vamos ver aqui, procurar. Exato, só existe um César por isso. Mas se eu colocar a letra E, colocando a letra E, pesquisar, retornou todos os usuários que possuem a letra E. E aqui também, todos os usuários possuem a letra E. O S, colocando o S, somente 2 usuários. Então está funcionando o pesquisar. Mas ao invés de eu dar o var dump, eu quero imprimir. Em função de ser um array e dentro deste array eu tenho as chaves, eu posso dar um extract neste array e utilizar a chave do array como uma variável. Então aqui eu altero, ao invés de ser o var dump, eu altero para o extract. Assim eu posso imprimir através do nome da coluna. Primeiro ID, o texto, depois a chave do array. Esta chave ID estou utilizando como uma variável para imprimir o valor. E uma simples quebra de linha. Será que imprime o ID? Atualizo, continuar para pesquisar, exato, 3 e 1. Está imprimindo o ID, tenho o nome e o e-mail. É esses valores que eu estou recuperando do banco de dados. Nome, a coluna ou a chave no array, a palavra nome, depois a chave no array e-mail ou a coluna e a palavra e-mail. Acrescento um HR para separar um registro do outro, colocando um traço, conferir no navegador, continuar. Agora sim, cada registro está separado.
está funcionando pesquisar, mas ele não mantém o termo que eu pesquiso, eu quero manter. Então, eu faço o seguinte, pego esta variável dados e antes do campo, eu abro PHP, finalizo o mesmo e crio uma variável com o mesmo nome do campo, texto underline pesquisar, ela recebe por padrão vazio. E depois eu verifico se e set, se existir em cifrão dados a posição é pesquisar, tem aqui o vardamp? Não tenho mais o vardamp, mas é o mesmo nome do campo. Se existir o texto pesquisar, acessa este if, então a variável texto pesquisar recebe o que estiver dentro de dados pesquisar que veio do formulário. Agora ele deve manter os dados. Se eu colocar o atributo value, depois do placeholder, acrescento o atributo value e dentro desse atributo quero imprimir o que está dentro desta variável. Simplesmente assim. Eu pesquiso pelo termo pesquisar, pesquisei, manteve o termo que eu estou pesquisando. Agora ficou melhor, assim o usuário sabe o que está pesquisando. E este valor eu também posso enviar para o botão. Então aqui no botão eu utilizo isso daqui também, novamente, e acrescento. Você pode otimizar, ao invés de repetir, você pode colocar em um único local. Eu estou separando para ser mais fácil de compreender, mas vocês viram, eu estou repetindo código. Pego esse pesquisar, você pode colocar somente aqui acima, ao invés de colocar nos dois locais. Ou eu já faço isso mesmo. Vamos fazer então isso. Já faço para não duplicar. Quando eu chamar este arquivo, eu também envio na URL termo pesquisar. Então, pego o nome da variável texto pesquisar. Esta variável que será enviada pela URL, ela deve ter o valor que estiver dentro da variável texto pesquisar. Colo, confiro no botão, somente aqui eu preciso abrir é o PHP. Eu abro o PHP ou eu acho que vai ter muito abrir e fechar PHP. Então, eu faço o seguinte, eu recorto este link e dou um eco aqui. Assim fica melhor. Aspas duplo ao redor, internamente eu coloco aspas simples. Ao redor o aspas duplo e internamente aspas simples. Assim, reconheceu que eu tenho uma variável. Reconheceu que é uma variável porque ao redor está o aspas duplo. Confiro, atualizo, não, eu só atualizo a página. Colocando o mouse, pesquisar está vazio, porque ainda não pesquisei por nenhum termo, mas se eu colocar a letra S, pesquisar, passo o mouse no gerar, observem aqui no rodapé que já tem o S no final. Ou, se eu pesquisar pelo usuário, também possui o nome do usuário. Está realizando a pesquisa e está enviando os dados para este arquivo. Então, no arquivo gerar PDF, eu posso receber agora este valor. Ele está vindo pela URL, então, receber o termo, coloquei a frase, receber da URL o termo usado para pesquisar. Vem pela URL, então filter underline input é um único valor pela URL, então é input get. Qual é o nome? Eu posso copiar daqui, texto pesquisar e acrescento aqui, é isso que eu quero receber, eu recebo com uma string filter underline default e atribuo para uma variável com o nome de texto pesquisar. Assim fica mais fácil de identificar. Query, recuperar registro do banco de dados. Agora, a query eu posso utilizar essa que eu já tenho aqui. Primeiro eu pego o nome e depois copio toda essa instrução ou não. Pego parcialmente. Pego isso daqui. Então, texto pesquisar, coloco aqui, texto pesquisar. Pode ter termo caracteres antes e pode ter caracteres depois. Em seguida, tenho a query, copio esta query e acrescento neste local, substituindo query usuários, o mesmo nome, então está correto. Em seguida, eu preciso substituir o link. O link está neste local. Coloco aqui, substituir o link. O nome da variável é a mesma. Estou executando. Depois de executar, estou realizando a leitura e gerando o PDF. Essa parte aqui da imagem, agora eu não quero mais. Então, eu retiro isso daqui, porque isso foi abordado
nos tutoriais anteriores, isso aqui eu não preciso. Inclusive, esse diretório imagens eu também excluo. Eu tenho alguma coisa aqui no CSS, Custom CSS, imagem, eu não preciso desta imagem. Então, eu posso retirar este CSS. Só deixo a cor de fundo, o restante eu não preciso. Eu apaguei alguma coisa a mais? Será que eu apaguei? Dou um Ctrl Z. Não, tá certo. Eu não excluí nada além do que deveria. Mas aqui está faltando fechar esta tag. Eu já fecho esta tag HTML, só para ficar correto. Dados deve gerar agora o PDF dos usuários ou dos registros que eu estou pesquisando. Atualizo a página, coloco a letra G, pesquisar, eu tenho o usuário, passo o mouse, está apresentando o termo que eu pesquisei, gerar PDF, gerou o PDF, confiro quais são os registros utilizados. Exato, gerou o PDF somente do registro que eu pesquisei. Desta forma, se o seu banco de dados possui 500 mil usuários, você não quer gerar o PDF dos 500 mil usuários, você quer gerar o PDF dos usuários que possuem a letra G ou que possuem a letra S. Você pesquisa os usuários, em seguida pode gerar o PDF do termo pesquisado. Mas lembre, sempre coloque um limite. Você pode verificar ou colocar aqui um limite para não retornar uma quantidade X. E qual é a quantidade ideal? Eu não sei, porque isso depende do seu servidor, onde está hospedado o seu projeto. Se você está utilizando uma hospedagem compartilhada, você não consegue gerar um PDF longo. Você está utilizando um servidor dedicado, você pode gerar um PDF mais longo. Por isso, cada servidor possui suas próprias particularidades. Além do servidor, também tem, por exemplo, você tem uma hospedagem compartilhada, mas ninguém está utilizando. Então, você, quando for gerar o PDF, você o utiliza somente para gerar o PDF. Ninguém está utilizando o servidor. Você está utilizando um servidor dedicado, mas tem 1000 usuários acessando no mesmo momento o servidor. Então, você está compartilhando os recursos do servidor com outros usuários. Por isso, não há um tamanho exato. Você que precisa ver conforme a sua necessidade. Já estamos pesquisando e gerando o PDF. Mas se você quiser pesquisar entre datas e gerar o PDF, isso será abordado no próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.